Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Disciplina com Bike. Eu sou a Letícia Bessi, sou atleta amadora de mountain bike e uma vez ao mês eu trago um convidado para a gente conversar um pouco sobre o esporte, sobre a bike. E antes de eu apresentar minha convidada super especial, eu vim falar que esse podcast é um patrocínio da loja Bico da Bota. A loja Bico da Bota é uma loja super tradicional aqui de Petrópolis há mais de 30 anos. Conta com artigos esportivos como calçados, tênis, roupas, acessórios para natação, futebol. Então, dê uma passada lá na loja Bico da Bota, fica na Rua Imperador, ou também nas redes sociais, @Bico da Bota Oficial. Eles entregam para o Brasil todo. Agora eu vou apresentar minha convidada de honra, ela que é uma atleta profissional, é a Yara Caetano. Ela tem apenas 22 anos, é uma atleta sub-23 e é da equipe TSW. Gente, são tantos títulos que eu tive que, assim, dar uma resumida, assim, para colocar. Mas esse ano ela foi campeã pan-americano de XCE em Utah, nos Estados Unidos. Campeã de XCO e XCC em várias outras cidades aqui do Brasil. Pódio no XCE em Paris. Gente, Paris não é para qualquer um, né? Então, seja muito bem-vinda, Yara. É uma honra ter você aqui. Obrigada pelo convite. Vamos bater um papo aí, né? Vamos bater um papo. Então, né? Eu tava ali procurando a sua história um pouco no Instagram, suas fotos. E o que eu percebi, você é muito nova, né? É muito legal ver o que o esporte trouxe pra você, que você tem uma constância que é admirável. E eu acredito que o esporte te ajudou nisso, né? É legal a gente ver porque ele ajuda a moldar o caráter de uma pessoa. E eu vejo que você é uma pessoa tão do bem, tão leve, alegre, né? A gente percebe isso nas provas. Você sempre visou a bike como uma carreira ou isso aconteceu de uma forma natural pra você? Veio de uma forma natural. Eu comecei a pedalar através da minha família e cada vez eu gostei mais. Eu sempre gostei muito de competir. Então, assim, a gente foi aprofundando mais nas provas, nas competições. A gente viu que era possível ser um atleta profissional, então eu me esforcei bastante para isso. Você vem de uma cidade que é o interior de Minas, que é Frei Inocêncio. Então, assim, eu acredito que você passou por algumas dificuldades, né? Ainda mais por ser uma cidade interior. Não sei se você tinha algumas inspirações lá onde você morava. Então, acredito que você teve que você mesmo fazer a sua carreira ali, né? Conta pra gente. Cidadezinha pequena, as coisas são, sim, mais difíceis, mas minha família sempre apoiou bastante. Meu pai, ele sempre gostou de esporte, ele já foi atleta. Legal. Então, assim, o sonho sempre foi real pra gente. Por mais que seja difícil, por mais que a trajetória foi, assim, posso dizer que muito mais difícil que muitos atletas, mas a gente sempre teve... Eu sempre tive o apoio da minha família, até mesmo o apoio da cidade, por mais que seria algo, assim, real a início. Mas eles sempre me apoiaram muito e eu, forçada a isso, né? Tipo assim, reforçada no caso. Sempre tive esse sonho e a garra pra alcançá-lo. Nossa, que legal. O apoio, assim, da família é essencial, né? Porque a gente sabe como o esporte é difícil, as competições é muito cansativo. Então, assim, se você não tem um suporte tanto emocional e também financeiro, o que é o mais difícil, eu acho, na bike, né? Então, como que foi esse início, assim, pra você com a bicicleta? Algumas pessoas te ajudaram? Como que foi? No início, eu sempre tive uma bikezinha bem razoável, assim, bem de entrada. Mas eu sempre tive a ajuda, assim, do meu pai, ele me acompanhava nas provas. Tive a ajuda também de algumas lojas, tanto de cidades próximas quanto da minha cidade também. Então, assim, foi a ajuda de um, a ajuda de outro. A gente sempre fazia ações também. Eu tenho 2 irmãos e no início eles competiam comigo. Então, a gente fazia ações entre amigos para conseguir arrecadar dinheiro para participar das provas. E a cidade, ela ajudava bastante nisso. Tipo assim, ela comprava o nosso sonho, ela nos ajudava a comprando essas ações, a participando de tudo que a gente fazia, assim, para poder competir. Lá é uma região, assim, que tem bastante, ou é fomentado o esporte ou não? Como que é a bike? Não, tanto que na minha cidade mesmo, a minha família que aumenta, assim, incentiva no esporte. Hoje em dia, meus irmãos têm loja de bike, eles são Legal. mecânicos, então, assim, eles
tem um formento muito grande, eu acho isso muito bonito. E na cidade ao lado, que é Governador Valadares, é um pouco maior, já a visibilidade para bike, isso também ajudou um pouco a gente, porque a gente tinha alguns exemplos lá, e a gente tinha algum traço, assim, a se seguir pela cidade ao lado. Mas você mesmo que ali foi aumentando essa coisa do gostar da bike, a sua família, né? Legal que a sua família hoje tem uma loja, você tem um irmão gêmeo, né? Sim. Que é mecânico, e ele te dá suporte nessa questão? Dá, sim. O meu irmão mais velho, ele é lojista, né? Ele que toma conta da loja, e meu irmão gêmeo é mecânico, então... Sempre quando eu tô lá, ele tem a revisão das bikes, eu gosto também de dar presente para eu poder aprender. Quando eu estiver só, eu saber mexer, ou eventualmente, se acontecer alguma coisa no meio da prova, eu saber. Então, eles me ajudam bastante com isso. Eu acho que você teve, então, uma base muito boa, né? Porque essa questão de mecânica não é fácil. Não. Pra mim, é um bicho de 7 cabeças. E também a gente pegar esse apoio fora, por exemplo, eu numa prova acontece alguma coisa, principalmente no início, né? Eu levar para uma mecânica, a início, assim, não cabia a gente, então a gente tinha que saber mexer para andar com o equipamento, assim, funcionando. Até porque no início, quando você começou a competir, não tinha uma equipe, né? Então, você que tinha que se virar, eles iam junto com você para dar esse suporte? No início, meus irmãos iam nas competições junto, então, assim, a gente sempre fazia as coisas junto. Mas aí eu fui continuando, eles esfriaram um pouco para competição, mas continuaram na bike. E aí foi uma questão mais só, né? Depois meu pai continuou indo comigo, só que aí depois também ficou inviável, porque eu comecei a ir em mais para provas. outros países, né? Aí eu comecei a ir mais só, assim, logo que eu decidi mesmo ser atleta. Eu vi uma das primeiras fotos no seu Instagram, eu acho que foi em 2016, quando você começou com a bike. E aí você já começou com o downhill, né? Tipo, uma coisa muito fácil, né? Vou mergulhar no downhill. Você sempre foi da aventura, eu vi ali que, nossa, fazendo escalada e rapel e não sei o quê. Você sempre foi muito corajosa nessa questão, assim, de vou fazer o mais difícil. Sim, eu sempre fui assim, desde criança, sempre gostei de fazer o mais difícil, sempre gostei de fazer aquilo que as pessoas geralmente ou não têm coragem ou não fazem. Eu sempre gostei de me desafiar. Nossa, porque o downhill, assim, ele precisa de uma certa técnica, né? Mas para você foi natural? Sim, a gente andava de bike assim em casa, a gente fazia as coisinhas e tal. E assim, como eu sempre gostei muito de esporte, só que lá em casa eu era praticamente a que gostava de competir em si. Tipo, eu gostava de futebol, jogava vôlei, mexia com esporte a cavalo. Nossa, só que assim, eu sou a única menina, né? E minha mãe tinha um receio, assim, de me deixar competir, de me deixar ir nas provas, principalmente sozinha. E na bike, no downhill, meus irmãos começaram. E eu falei assim, opa, agora não tem como minha mãe não deixar eu competir, né? Até porque ela assistiu uma prova, né? A início, assim, a gente não tinha falado como funcionava também. Explicou o que é o downhill. Não, mas ela sabia. Mas com meus irmãos era mais tranquilo e ela deixava mais. Então, assim, falou assim, agora não tem como eu não competir. Aí eu entrei fundo, assim, junto com meus irmãos no downhill. Só que por ser mais caro, isso por ser mais perigoso, a gente migrou pro mountain bike. E aí você começou primeiro na maratona. Sim. E você gosta da maratona? Que assim, a gente não vê muito você nas provas de maratona, é claro, né? Você escolheu uma certa modalidade pra seguir. Sim. Mas não é o que você mais gosta. Eu comecei na maratona porque eram as provas que tinham na minha região. Tipo assim, nas cidades sempre era maratona. E assim, a gente começou a competir dessa forma, só que aí, depois de um tempo, a gente conheceu o XCO. E meio que juntava, assim, a técnica com a resistência, né? Tipo assim, juntava, vamos supor, a maratona um pouco mais curta com o técnico. E isso me encheu muito os olhos, eu gostei muito. Porque você já veio de uma modalidade que já requer uma certa técnica, né? Uma aptidão. Você acha que, assim, uma pessoa, ela nasce com esse dom, né? Por exemplo, você, assim, que, nossa, já foi pro downhill, XCO, que são modalidades que requerem muita técnica. Você acha que a pessoa, ela tem que ter uma aptidão, um certo talento? Ou isso tudo é treinável? Tem as duas partes. Tem pessoas que ela já
faz com uma facilidade enorme, já nasce assim com essa facilidade. Tem gente que treina e pega esse treinamento perfeito e se torna um atleta assim. Então, assim, tem as duas formas. Você pode nascer com aptidão e você também pode se transformar nessa pessoa. É que você, desde nova, já estava inserida no esporte, então eu acho que fica um pouco mais fácil, até para ser uma pessoa mais destemida enquanto a isso, né? Eu nasci no interior, então num sítiozinho mesmo, então a gente sempre mexeu com tudo, sempre ajudou meus pais na roça. Então, acho que por ter feito, assim, muita coisa, até mesmo quando criança, isso ajuda também. Porque a gente meio que sabe mexer em tudo e tem uma certa facilidade, assim, de aprender e inserir no ambiente. Nossa, que legal. Eu acho que, assim, como eu falei no início, o esporte, ele molda o caráter de uma pessoa. Eu tenho um filho pequeno e, nossa, ele já vê eu saindo pra treinar, então isso pra mim, ele vê aquilo, nossa, como se eu tivesse um poder super especial, né? Então, acho que a gente tem que inserir desde cedo, né, os adolescentes, crianças, em algum esporte que seja, para criar disciplina, né? Sim. Então, parabéns, assim, pela sua resiliência que você tem. E é recente que você está inserida no XCO, né, nas provas aí de elite. Que ano que você começou? Então, em 2021, foi o fim da pandemia, eu meio que coloquei um propósito para mim mesma, porque como tudo é muito caro, é muito difícil essa vida, assim, de competir. Até então não era atleta em si, mas eu tracei 2 provas importantes no cenário nacional e falei para mim mesma que se eu tivesse bons resultados eu continuaria, mesmo com as dificuldades, e se não, eu ia focar nos estudos, no trabalho. Aí tanto que foi o brasileiro de XCO. Até então foi meu primeiro brasileiro, já comecei assim na Sub-23. E o segundo foi uma prova que acontece em Araxá, que também é super importante, é uma das mais importantes no Brasil. Eu tracei essas 2, e nas 2 eu tive bons resultados. No brasileiro eu peguei 3º lugar, mesmo sendo meu primeiro brasileiro, já entrando na Sub, que é uma categoria difícil, que é de acesso à elite. E em Araxá eu conquistei o 4º lugar, mesmo sofrendo uma queda. E no XCC eu fui a primeira Sub-23. Nossa. E eu me identifiquei muito também com o XCC, que é uma prova mais rápida. Então, assim, tendo os bons resultados, eu decidi, sim, começar a treinar todos os dias, que antes eu não treinava. Aí, 2022, assim, exatamente, em 1º de janeiro, eu comecei a treinar com seriedade e levar tudo a sério. Que legal, nossa. E aí, foi, assim, por causa dessas 2 provas, e eu comecei a me dedicar de verdade e, assim, me portar como um atleta. Porque tem a diferença, né? De ser um amador, fazer isso por diversão, porque gosta, mas virar a chave de agora eu sou profissional, isso aqui é minha carreira, né? Eu acho que é muito importante e você já tem esse amadurecimento para pensar nisso, né? Muito legal. E você já tinha um treinador quando começou? Desde o início já tinha alguém te guiando? Sim, assim que eu comecei a participar das provas, na verdade, foi meio que na mesma época que eu entrei na faculdade e que eu tava assim, vou parar de andar de bike porque por ser caro. Eu tinha entrado na federal, então seria o dia inteiro e teria os horários diferentes. Então eu falei assim, não tem como, né, conciliar os dois. Foi assim, na mesma época, esse treinador entrou em contato comigo, que ele me viu participando das provas entre cidades e ele me convidou para treinar com ele. E eu já conhecia, principalmente pelo nome, e eu falei assim, não tem como. Não tem como rejeitar, né? Sim. Então eu falei assim, vou dar mais uma chance. Aí eu dei mais uma chance. Eu não fazia os treinos a início certo, tipo... Mas por quê? Você fazia da sua cabeça, tipo, ou não? Matava o treino? Eu trabalhava e estudava. Aí eu conciliava com o treino. Então, assim... Até então, o principal na minha vida era o trabalho e o estudo. E quando dava, eu treinava. Às vezes eu estava muito cansado, não conseguia executar o treino certo. Então, assim, fazia 2 treinos na semana certo, vamos supor. Mas pouco, né? Mas eu sempre tive o auxílio dele, assim, e ele sempre me orientou, sempre falou comigo. Ele foi um dos motivos para eu ser atleta, porque ele falava comigo. Principalmente quando eu decidi ir pro brasileiro. Eu falei assim, treina, que você tem condições de ser campeã brasileira.
Aí eu, papo de treinador. Até parece. Aí. Até parece, gente. Nossa. Só que aí quando eu fui, eu falei assim, realmente, se eu tivesse treinado, eu poderia... Isso que você já não estava treinando, né, tanto Não. e ia tão bem já nas provas, né? Nossa. E aí, quando você decidiu virar essa chave aí do sou profissional, você continuou estudando ou como que foi? Que faculdade que você fazia? Eu fazia na UFJF, que é federal, lá de Minas. Só que assim que eu comecei, entrou a pandemia, então parou. Aham. Só que para não parar de tudo, eu comecei a fazer EAD. Uhum. Então, assim, não parei os estudos de tudo, parei a faculdade, mas eu iniciei outra e continuei trabalhando. Aham. Aí, quando eu decidi mesmo me tornar atleta, eu saí do serviço. Foi, tipo, uma decisão muito difícil, só que eu também até pensei, né? Eu tô nova ainda, Sim. eu posso me arriscar a ser atleta, então eu posso trabalhar a minha vida inteira, né? Por que não parar agora para eu tentar me profissionalizar? Se não der certo, eu vou trabalhar. Porque eu pensei assim, não vou esperar eu ficar mais velha para eu tentar. Eu vou tentar agora. Aí eu saí do serviço e continuei no EAD. Assim, então, como a faculdade já tinha parado e na pandemia, assim, a gente não sabia quando ia voltar, aí eu comecei no EAD e tô até hoje, assim. Realmente, né? Uma decisão muito importante pra você, porque agora você tá numa idade ótima, né? Você começou cedo no esporte, então, assim, você tem que aproveitar esse momento enquanto é jovem, porque assim, a gente vê, né, que tem outros atletas que começaram mais tarde, então é difícil se encaixar, né, nessa rotina de treino que é muito puxada. E quando eu comecei, né, em 2022, aí eu comecei a participar das provas, comecei a destacar um pouco mais. E assim, logo na minha primeira prova, eu recebi o apoio da TSW. Nossa, que bom. Então, assim, para mim, assim, foi algo muito Eles bom. que te descobriram, assim, não foi você que foi atrás de... Não, foi eles que me descobriram, Nossa, que assim, legal. a TSW é de Governador Valadares, é ao lado da minha cidade. Aham. E assim que eu comecei a parecer um pouco mais, até mesmo alguns amigos me falaram que falavam com ele, já que conheciam, né? Tipo assim, atleta daqui, vocês vão esperar outro chamar pra vocês, né? Tipo, não, eu poderia ter chamado. Então, assim, eles não esperaram alguém chamar Nossa, e que me bom. chamaram. Aham. Foi muito bom, porque, assim, era uma empresa que eu já conhecia, mesmo de nome, meu irmão já trabalhou para eles e tal. Então, foi um pouco, assim, melhor, porque eu já conhecia, então foi, assim, mais natural a entrada. Só que, assim, foi tudo muito novo, tava vindo tudo muito rápido, eu indo nas provas e tal. Eu E acho, ganhando, e aquela pressão. eu acho que tá, assim, na minha cabeça tava muito rápido e eu também tava querendo as coisas, assim, muito rápido. Aham. Só que aí, no meio disso, eu sofri um acidente, né? Nossa, Foi do em fêmur? Araxá, sim. Foi no meu primeiro ano profissional. Nossa. E aí, como foi essa recuperação? Não, foi bem difícil, né? Você chegou a fraturar? Eu tive uma luxação no quadril, o fêmur ele saiu do quadril e eu trinquei a cabeça do fêmur. Nossa. Aí os nervos também, foi, Uhum. foi bem delicada a recuperação, eu tive que ficar imóvel mesmo, mas aí ficou isso na minha cabeça, né? Foi um momento super Esse foi que em importante. 2022? 2022. Mas foi um momento super importante na minha carreira, porque assim, eu pude colocar as coisas no lugar, né? Como eu tinha que ficar parado, aí eu fiquei pensando bastante, né? E eu fiquei, Planejar, né? O sim, que que eu quero da minha vida, o que que... Os seus objetivos, né? Aí eu fui e coloquei até mesmo uma... Falei assim, eu não preciso ter pressa com as coisas. Quando elas têm que acontecer, elas acontecem. Então, assim, foi bom que eu coloquei minha cabeça no lugar. Porque Eu foi me muita centralizei. informação nova pra Tava você, muito imagina. rápido. Do nada você era uma amadora, né? Que conciliava o trabalho, estudo e a bike, e aí profissional, uma empresa te patrocinando. Aí tava vindo muito rápido. Até mesmo expectativa, eu mesma criando expectativa sobre mim e tava muito rápido. Aí esse momento foi importante para isso. Para eu colocar minha cabeça no lugar, para eu traçar os objetivos. Até então não sabia se eu voltaria a andar. Nossa. Não sabia se eu ia voltar. Aí continuei. Meu fisioterapeuta me ajudou muito. Ele foi super importante na minha volta à bike. Até então não sabia, né? Era Ia tudo conseguir muito voltar a incerto. pedalar. Quanto tempo que durou essa recuperação, assim, até você voltar ao esporte? Eu fiquei 3 meses.
3 meses, mas assim, sempre fazendo muita fisioterapia. Aí os primeiros passos foram dentro da água, que eu não conseguia mesmo me movimentar. Eu andava de muleta e aí eu comecei a fazer os movimentos dentro da água. Eu acho que isso ajudou muito, que foi a fisioterapia dentro da água. E aí eu fui voltando aos poucos. Comecei a andar, comecei a confiar na minha perna de novo. É, porque até voltar a ter o equilíbrio. Aí eu tive que voltar tudo de novo. Aí, assim, a primeira pedalada mesmo, ao mesmo tempo eu tava super feliz por voltar, só que eu tava sentindo tanta dor, mas eu meio que tava escondendo a dor pra mim mesma. Ficava insegura, né, nessa questão de, será que vou voltar a ser quem eu era? Eu ficava nisso. Só que aí nesse meio tempo, né, eu pensei em várias coisas, né? E uma das coisas que meu treinador falava seria sobre o treinamento técnico, né? Então, logo assim que eu saí, eu tive um encontro com o Kinobi e ele me convidou pra fazer o training camp. Que legal. Aí eu falei assim, uma baita oportunidade, assim, é algo que só agrega, um ótimo profissional. Eu falei assim, eu vou me arriscar nessa. Então a primeira, o passo assim, seguinte depois da lesão foi já fazer a técnica ali. Porque eu falei assim, não tem como eu competir sem ter segurança. Então, assim, vou aproveitar. Você veio aqui em Petrópolis? Sim, vim pra Petrópolis. Tanto que eu fiz esse training camp, eu fiz 2 semanas. Então, foi, tipo, bem intenso. Eu meio que me refiz, assim, até mesmo porque eu tava com muito medo depois da lesão. Não foi a queda não foi causada por isso em si. Mas teve a sua participação. Então, eu falei assim, eu quero tomar a segurança da bike, a coragem de novo, mas de uma forma certa agora. Sim. E aí eu vim pra cá, a gente fez essa imersão de tudo, tanto técnico quanto mental, como a preparação, o cuidado com a bike, assim, foi extremamente importante. E assim que eu saí dessa preparação, eu fui pro brasileiro. Nossa. Foi o primeiro brasileiro. Você mergulha, né? Uma garota intensa. Que legal. Não, tá certíssima, né? Aí foi o primeiro brasileiro que eu ganhei. Tanto que fazia um mês, um pouco mais de um mês que eu tinha voltado pra bike. Gente. E assim, eu acho que foi uma das maiores vitórias que eu tive. Porque legal. assim, até então eu nem sabia se eu ia voltar pra bike, voltei. Essa qual foi? Foi o brasileiro de XCE, que aconteceu em Nova Lima. Foi o primeiro brasileiro de XCE aqui no Brasil, né? Nossa, que legal. E você tem essa característica de ser muito explosiva, né? O seu físico, assim, é todo perfeito pra isso. Você é muito forte. Então, acho que isso até dá uma vantagem pra você. E como que surgiu o XCE? Você conhecia? Como que surgiu na sua vida? Eu não conhecia, mas eu acompanhava a Marcela, ela sempre competiu. Sempre lá fora, né? Sim. Teve a primeira que eu sei que ela participou foi aqui no Brasil mesmo. Teve uma Copa do Mundo em Congonhas 2018. E aí eu fiquei sabendo dessa prova. Eu vi, na verdade. E eu achei muito interessante, até mesmo a dinâmica de prova. É bem divertido. Nossa. E aí eu vi ela participando das provas. E quando eu fui no Pan-Americano, já falei assim, já tô aqui, vou participar pra ver como é. Já vou fazer um XCE, XCC e XCO, né? Exatamente. Por que não? Já tô aqui, né? O difícil é vir, então vamos aproveitar tudo. E foi isso que eu fiz, né? E eu gostei bastante, porque assim, além de força, requer muita estratégia. Muito. Então, assim, você tem que ter um pensamento rápido, você tem que ter uma escolha certa, senão você perde a prova. Tipo, se você pensar errado, você perde. Você não pode pensar muito, né? Não. Assim, tem que estar focado. Você tem que focar 100%, fazer sua estratégia, ser fiel a ela e pronto. Quanto tempo que dura uma prova dessa? São várias baterias que duram de 2 a 4 minutos, mais ou menos. Senhora. Tipo, no extremo. É muito exaustivo. É. E aí vai diminuindo as concorrentes? Como que é? Primeiro a gente faz o qualify, que aí faz a classificatória de tempos e vai fazendo as baterias de acordo com isso. E sempre são 4 atletas e sempre classifica 2 e desclassifica 2. Entendi. Então, assim, sempre é esse mata-mata, literalmente. Aí tem as oitavas, as quartas, as semi e final. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia, assim, uma sequência. Nossa, aí a hora que tá no final já tá esgotada. Porque você vai fazendo essas baterias, elas desgastam muito, né? É tipo um tiro 100% durante 3 minutos. E aí, quanto tempo de intervalo? É rápido, assim, essa seleção?
É rápido. Geralmente, enquanto os homens estão competindo, a gente tá aquecendo pra próxima. Não para, né? Não para. Caramba. E como que daí você continua competindo até você ganhou, né, esse ano nos Estados Unidos, o XCE? Uhum. Como que foi pra você? Já tinha viajado no exterior, né? Já tinha competido fora? Eu tinha ido pro primeiro PAN, foi na Argentina, Uhum. 2022. 2022. Aí o segundo PAN, 2023, aqui no Brasil. Aí foi onde eu conquistei a primeira vitória no PAN. E 2024 lá, nos Estados Teve Unidos. a Indonésia, o que foi lá? Eu participei também, eu fui na Copa do Mundo, fui tá. em Girona, que é na Aham. Espanha, e Barcelona também na Espanha. Eu participei dessas duas etapas. E aí o Mundial foi na Indonésia. Uhum. Aí foi o primeiro Mundial que eu participei também. Aí eu conquistei o quinto. Você tem noção, assim, de tudo, assim, que você conquistou num curto período de tempo? Você pra pensar e fala, nossa, como privilegiada pelo seu esforço, né? Tem vezes que eu fico até mesmo conversando com meus pais, com minha mãe, né? Eu fico assim, Tipo, nossa. seus pais imaginavam isso, assim? Meu pai, ele fala que sim, mas a gente, na nossa realidade, a gente não imaginava, não. Caramba. Não imaginava que a gente chegaria. Tanto que eu não imaginava que eu seria campeã brasileiro, pra ter noção, assim. Aham. Eu achava algo muito longe. Só que hoje em dia, assim, a gente já vê como algo normal. E que a gente almeja mais coisas Uhum. agora. E aí, como que foi lá em Utah? Como que é essa preparação pra você ir? Você tem uma equipe? Eu tenho uma equipe, mas nas provas fora, geralmente eu vou só. Só que antes de ir pra Utah, eu fui pro Paris Ah, sim. e fui pra aham. Barcelona. Nossa, E aí eu fui com o Knob, ele foi meu apoio, ele também competiu, mas assim, eu acho que foi a prova fora mais tranquila que eu tive, no sentido de ter apoio. Aham. Porque todas as outras eu fui sozinha. Nossa. Então, assim, a gente tá num país diferente, numa língua diferente, onde ninguém te conhece, e você tem que se virar tudo sozinha, é extremamente difícil. Aham. Então, aí a gente fez um traçado para esse ano que tudo que eu pudesse fazer, até mesmo como equipe, para ele comigo, para ele me ajudar, a gente faria. Então, a gente trabalhou em conjunto para isso acontecer. Uhum. E a gente conseguiu fazer isso lá em Paris e em Barcelona. E, tipo assim, não foi extremamente melhor. Até mesmo porque eu já tive a experiência no mesmo lugar, sozinha, e no mesmo lugar com pessoa, não. Não, Foi... te dá mais segurança, você fica mais tranquila, né? Porque você tem que ter um apoio, não dá pra ir sozinha, Não né? dá, não dá. É uma coisa assim, você tem que se virar, não sei se você fala inglês, né? Mas. Não é bem pouco. Eu falo mais espanhol e o que me ajudava é que lá era Sim. espanhol. Nossa, ainda bem. Mas assim, você tem que pensar em tudo, né? E também, tipo, a gente tá indo pra uma Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo, é extremamente importante. E aí eu vou sempre com o pensamento de ganhar. Uhum, Eu não vou participar, eu quero ir pra ganhar. Esse é o meu pensamento quando eu vou pra uma prova. E assim, eu vou pra ganhar, sem eu ter alguém que possa me dar um apoio, ou alguma equipe que me supra assim, nas necessidades que eu não preciso pensar, isso vai me ajudar bastante durante a prova, porque eu vou estar mais tranquila, eu vou Já te estar mais economiza leve. energia ali, né? Então, assim, isso é muito importante para, principalmente quem vai, né, em competições assim importantes e já com a ideia e a vontade de vencer. Isso é crucial para. A pessoa tem que ter uma mentalidade muito forte, né? Blindada, assim, pra não. Assim, poucas coisas afetarem o seu desempenho. Que isso tá muito ligado, né? O desempenho físico. Aí eu participei dessas duas provas em sequência e logo em sequência também de Barcelona eu já fui para os Estados Unidos. Nossa. Que aí foi pro Pan-Americano. E aí lá foi. Aí eu fui sozinha, só que lá eu tinha um apoio de uma casa, eu tenho amigos colombianos e mexicanos, então a gente ficou na mesma casa, isso ajudou bastante. Mas assim, lá na prova era meio que eu, sozinha, né? Deve dar um. E confesso que esse PAN, principalmente pro seu segundo, e tá num lugar diferente, onde ninguém me conhecia, as condições climáticas extremamente diferentes. Muito frio, né? A gente pegou neve, assim, treinando, durante a pista, então, assim, tava muito extremo do que eu sou acostumada. E, assim, também eu senti o peso, né? Porque, assim, eu já fui campeã no ano passado. E aí tem o peso sobre, eu tô num outro país agora, defendendo o meu país inteiro. Eu confesso que eu fiquei, assim, foi a primeira vez que eu fiquei
Mas eu acho que era também algumas coisas que estavam acontecendo durante esse período que estavam me deixando, assim, um pouco mais tensa. Mas, assim, quando eu fui fazer a preparação para a prova, mesmo diante desse peso, eu entreguei para Deus e falei assim, agora eu vou fazer minha parte. Eu lembro exatamente, assim, quando eu fui girar no rulo, assim, antes de ir para a prova, que eu meio que entreguei, assim, e eu não conseguia, eu não pensava mais em nada. É né? isso, Não me né? preocupei com nada, eu só falei assim, eu vou fazer o que eu treinei e vou me divertir. E aí... E aí deu ganhou. certo. E aí deu certo no Nossa, final. que legal. E sobre equipamento, né? Hoje a gente tem visto que muitos atletas têm escolhido a HT para competir. Você também usa bastante, né? Nesse tipo de prova, é a sua eleição a HT do que a full? Sim, principalmente provas rápidas. O Eliminator, ele tem algumas partes técnicas, só que não justifica ir de full. Principalmente que a gente precisa da rigidez da bike pra, por exemplo, eu colocar a força no pedal e ela me entregar toda a força que eu tô colocando no pedal, pra não absorver nada. Sim. Ainda acaba absorvendo um pouco pelo pneu e pela suspensão dianteira, mas é muito mais assertiva e ela expressa mais força do que a full, né? Sim. Por ter menos suspensão. E principalmente essas provas, como o Eliminator, o XCC também, eu prefiro ir de HT. Às vezes, pelo costume de andar mais de HT, eu vou nas provas de XCO também. Você gosta, então? Sim, só que assim, dependendo da pista, isso também depende muito da pista. A full, ela te acrescenta muito, então assim... Você tava agora em Poços de Caldas, né? Lá tava uma pista bem técnica também. Tava, mas aí eu fui de HT. Ah, você foi de HT? De HT. E aí? Eu gostei. Eu consegui usar a bike onde eu poderia e poupar, assim, nas partes, tentando deixar mais o equipamento trabalhar. Mas em Mariporã, na Copa do Mundo, eu fui de full. E lá foi, assim, crucial a minha escolha. Muita raiz, né? Tinha pedra, rock guard, os pulos. Então, assim, depende muito da pista, depende da pilotagem também, depende da leitura que você tem com cada bike. Então, assim, é sempre bom fazer testes. Sim. Eu posso escolher, hoje em dia, se eu vou de HT ou de full. Isso é bom, porque aí, por exemplo, se a pista for ter muita bateção, muita raiz, muita pedra, a full é melhor, porque ela te descansa. Por mais que ela seja um pouco mais pesada, mas no final, como são, tipo, 6 voltas, né, vai acumulando cansaço. Então, assim, de certa forma, ela te ajuda mais. Mas aí depende muito da pista, depende também do piloto. É bem, bem particular. E hoje a gente tem visto que cada vez mais as Copas do Mundo estão vindo com pistas extremamente técnicas, com muita dificuldade, né? O que você tem achado disso? Você gosta? Eu gosto. Porque, assim, o que eu mais gostei no XCO era essa mistura. Porque não é só quem tem força que ganha. Sim. Não é só quem tem técnica que ganha. Ele tem que ser completo. Ele tem que ter técnica, ele tem que ter força, ele tem que ter estratégia, porque não adianta usar força além do que precisa naquele momento e depois faltar. Então, assim, ele tem que ser um atleta completo pro XCO. Por isso que eu gostei muito, assim, dessa modalidade. Em geral, né? O XCO, XCC, XCE... Eles são bem completos. Então, assim, eu gosto, sim, quando tem técnica. Legal. Dá uma... separa ali, né? Quem, assim, foca nisso, né? Porque realmente tem que trabalhar essa questão, né? Tem que tá afiado ali na técnica, o atleta, pro XCO, ele tem que ser completo. Sim, além de ser forte estratégico, ele tem que ser técnico. Porque é uma prova de mountain bike. Sim, Então, assim, a técnica, assim... É bom, porque, assim, às vezes nem é ser técnico de descer mais rápido ou de passar ou conseguir passar no trecho. Mas, tipo, conseguir poupar energia porque você tem técnica. Então, você consegue aplicar em outra área. Então, assim, não é só por passar no obstáculo, né? Sim. É, tipo, o conjunto mesmo e como deixa isso mais interessante e por ser mais completo. É entender, né? Estudar toda essa questão. É diferente da maratona, né? Que, assim, tem ali seu espaço para o erro, né? Porque você tem um tempo ali, que pode consertar, só que em uma modalidade, assim, igual o XCO, XCC... Não tem tempo para erro, né? Não. E você agora que tá muito acostumada a treinar e ir para provas lá fora, qual você acha que é a maior diferença dos atletas daqui e lá? Dos atletas? É. Uma das coisas que eu notei, assim, porque lá
eles, por mais que eles querem, sim, posições boas, eles não desistem por não ter aquela posição. Então, assim, eles brigam pelo penúltimo lugar. Tipo assim, eles querem dar o melhor deles. Isso eu achei a maior diferença até mesmo entre a gente. Então, tipo assim, eles não desistem nunca, nunca. Tipo assim, beleza, no dia ele não tá tão bom, não conseguiu o resultado que ele queria, independente. Ele vai dar o melhor dele, ele vai espremer até o final. Então, assim, eu achei isso muito interessante. Eu até mesmo comecei a fazer isso depois que eu tive essa vivência lá fora. Mas só que também tem uma grande diferença daqui do Brasil para lá fora, né? O suporte, o apoio que os atletas têm. Lá, assim, é a cultura deles. A cultura deles é a bike, é o esporte, assim, ao ar livre. Então, assim... Desde muito cedo, né? A vivência que eles têm, o apoio que eles têm, tipo, tudo isso em conjunto, assim, faz diferença também para o que a gente tem aqui. A gente tá... pode-se dizer que a gente tá começando, a gente tá... Hoje em dia a era, assim, da bike tá muito melhor do que se a gente for olhar para tempos atrás. Só que, assim, requer muita cultura ainda, muita visão, até mesmo para as pessoas que não praticam. Sim, Então, assim, isso também faz muita diferença. Lá eles já nascem voltado para isso. Né? Com apoio para isso, lá agora aqui, assim, tá tendo mais esse acesso na internet, na televisão, né? De tá mostrando ali uma prova. Nossa, e é tão legal a gente acompanhar uma prova. Acho que agora o Brasil tá mudando essa questão. Que bom, né? Tá dando mais acessibilidade às pessoas. Não só mostrando outros esportes aí, né? Que todo mundo é fã. Eu acho que tem que ser isso pra mudar essa visão, né? E pro Brasil, ele tá cada vez mais chegando nos pódios, né? Lá fora. Então, você é um exemplo disso. E me conta como que é a sua rotina de treino. Se você faz algum outro tipo de fortalecimento, o que te ajuda a conciliar também? Contar um pouco, assim, de como eu gosto de fazer meu dia. Às vezes eu não consigo fazer tão bom, mas, assim, o correto é se fazer, né? Tipo, eu sempre gosto de acordar tranquila, não gosto de despertador, porque, assim, eu vejo que um atleta, ele precisa que o seu corpo descanse. Então, assim, principalmente no dia anterior, você fez um treino mais forte, um treino mais longo, ou se não mais intenso, você tem que dar ao seu corpo o momento necessário para ele descansar. Então, assim, quando meu corpo acorda, pronto. Eu não acordo, não tenho nada assim para eu acordar em determinado horário. O lado bom do profissional é isso, né? Que pode dormir mais um pouquinho. Porque... assim, é isso, né? O sono, ele é primordial na performance. São os pilares, né? Sono, alimentação e treino. Se não fazer nenhum deles direito, não dá certo. Que hora você acorda, mais ou menos? Umas 7h30, 8 horas. Depende muito também. Depende do dia anterior, depende... Depende bastante, mas geralmente é esse horário. Aí eu gosto de acordar tranquila, fazer o café. Eu gosto também de alongar, meditar. Esse dia eu tô um pouco falha nisso, mas assim, eu sei que isso faz muita diferença. Então, até mesmo para eu iniciar o meu dia, às vezes faço até mesmo antes do café para poder iniciar bem e já iniciar, tipo assim, conectada comigo mesmo, com que as coisas que eu tenho que fazer, com os meus objetivos. Aí eu tomo café e aí saio pra treinar. Dependendo do treino, eu saio de tarde. Mas assim, eu também não tenho muita questão com o horário, porque hoje em dia eu gosto de ter uma vida mais tranquila. Principalmente quando eu trabalhava e estudava, era tudo muito corrido, tudo sempre no mesmo horário. Eu meio que, nossa, enjoei. Fica uma pressão, né? Sim. Acaba que às vezes vai perdendo um pouco o gosto por aquilo. Tipo, nossa, tem que ser esse horário, senão não vai dar. Então, algo que eu optei por mim, principalmente pelo que eu já tive antes, seria isso. Eu fazer do meu jeito assim, nos meus horários, com mais tranquilidade. Claro. Porque o que eu busquei também depois que eu me profissionalizei seria essa tranquilidade. Porque eu tô fazendo algo que eu gosto. Eu vou fazer isso de qualquer jeito, tipo, seja de manhã, de tarde. Pra você, o horário, assim, não importa. Tipo, se você for treinar no sol quente, pra você vai estar bom também. Às vezes eu até prefiro, assim, principalmente quando tá mais próximo da prova, e eu sei que determinado lugar faz um pouco mais de calor, ou tem o sol, e a gente compete no meio-dia, ou se não 2 horas da tarde. Tem que estar adaptado. Às vezes eu gosto de treinar nos horários de prova, principalmente quando tá mais perto. Eu gosto de fazer isso até mesmo pra alinhar alimentação pré-prova, alimentação pós-prova, intra-treino. Eu sempre faço os testes. Então, a rotina geralmente é essa. Eu acordo tranquila, gosto de fazer alongamento, meditação.
café, treino e descanso. Às vezes é 2 treinos, às vezes tem o recovery. Você faz assim, tipo, treino mais funcional assim também, específico para bike? Sim, faço bastante, na verdade. Musculação? Sim, principalmente que hoje em dia eu trabalho bastante potência, então é essencial o treino de academia, de fortalecimento e também até mesmo para resistência, né? O ciclismo, ele usa todas as partes do corpo. Sim. Todas. Então, por mais que na bike a gente pareça que não usa, a gente usa tudo. Então, a gente tem que trabalhar tudo. Todos os membros. Eu penso que esse tipo de exercício também é a cereja do bolo ali para o treinamento, né? Porque, nossa, melhora muito essa questão da potência. A gente sabe usar o músculo, né? Então, sabe quando poupar. Questão de equilíbrio. Eu faço assim, nossa, eu adoro e melhorou muito nessa questão da bike também. Sim, melhora muito. Que a gente consegue trabalhar de forma isolada os músculos que a gente usa na bike. Então, a gente fica com mais resistente e mais forte, né? Isso é muito importante. E hoje em dia, assim, quanto que dá o tempo de treino semanal, assim, que você faz na bike? Não varia muito. Depende da fase de treinamento que você tá. Depende da fase. Agora você tá no quê? Agora, essa semana em específico tá mais tranquila. Domingo eu tenho 5 horas, mas tá mais tranquilo. Só 5 horas. Você tem um dia off? Não. Não, muito raro isso. Meu treinador pensa que eu sou um robozinho. Não, brincadeira. Foi umas 5 horinhas ali de Z2. Esse é o seu descanso. Exatamente isso. Mas é muito difícil eu ter dia off. Eu tenho geralmente depois de uma sequência muito longa de provas, assim, aí ele me dá um descanso, que é até merecido. E às vezes também a gente não tem, porque assim, quando a gente tá em viagem, por mais que a gente não descanse, a gente fica sem treinar. Então, assim, pra não perder muito pra chegar na prova. Mas eu até acostumei, assim, hoje em dia. O corpo até adapta, né? Eu tenho um dia eu tenho alguns dias off, assim, né? Porque, enfim, rotina de mãe e tal. Mas, nossa, o dia que eu não pedalo, pra mim eu começo a ficar já com palpitação. Parece que a gente fica mais cansada, às vezes. Eu fico mais cansada e com mais fome. Eu falo, gente, o dia que eu não treino, eu como igual uma capivara. Abstinência da bike. Exatamente. Hoje em dia eu até acostumei. Mas até mesmo o meu treinador me falou, né, que por mais que não pareça que eu esteja descansando, aí ele trabalha certos músculos num dia e certos músculos no outro dia. Então, de acordo com ele, a gente tá descansando os outros músculos, né? Mas assim, até mesmo para pro profissional, eu acho que tem que ser algo bem mais diário, bem mais constante. Não adianta, né? Senão fica pra trás, né? E agora você tá com uma Speed também, né? E aí, tem gostado de... Nossa, eu tô apaixonada. Assim, eu sempre gostei da Speed, eu nunca tive, é a primeira vez que eu tenho. Na verdade, eu fiz 2 provas com a Speed, só que eu peguei do meu irmão, uma bike maior e tal, mas eu gostava, assim, da ideia, assim, de andar no asfalto mais rápido, ter aquela aerodinâmica. E assim, eu tô gostando muito, muito mesmo. Você consegue manter uma constância no treino, né? Uma cadência, ficar constante, eu acho que é legal, né? E ele é ótimo, assim, pra você ganhar resistência. E sim, principalmente porque eu comecei há relativamente pouco tempo, eu não tenho tanta resistência. Nossa, meu Deus do céu. E a Speed vai me ajudar muito com isso, já tá me ajudando. Porque eu continuo constante. Porque a mountain bike a gente dá aquelas variadas, né? Principalmente sobe, desce. A Speed não, você tá subindo, você tá pedalando. Você tá descendo, você tá pedalando. Você tá na reta, você tá pedalando. Tá fazendo força ali o tempo todo. Então assim, é muito mais constante, você consegue ser mais resistente. Isso é bem interessante. Que legal. E eu tô gostando, ainda mais que o nome dela é Sprinter. É? E eu gosto muito de sprint, né? Então tá. Gostei bastante do sprint dela. Que legal. O que você acha, assim, que hoje você enfrenta com maior dificuldade no esporte pra você conciliar? Visando, assim, que você tá hoje num nível muito bom, né? Eu posso dizer, assim, acho que com clareza que é apoio. Porque, tipo, principalmente pra eu competir as provas fora, é muito difícil, é muito difícil. Você necessita de ter alguém com você, né? Eu necessito de ter alguém comigo e eu necessito de ter ou a possibilidade de ir, ou se não a grana pra ir, ou se não... E hoje em dia é o que mais falta. Porque assim, desculpa até perguntar, né? Mas você
ganha um salário pra isso, né? Mas nem sempre isso O salário... isso dá. O salário que eu tenho hoje em dia é pra isso, né? Aham. Então, tipo assim, todo o dinheiro que eu ganho, eu invisto na bike. Nossa. Então, assim, não tem nada assim, de vez em quando eu vou fazer... Muito raro eu pegar o dinheiro que eu tô ganhando de salário Comprar uma pra mim. brusinha. Não. Eu tô tipo assim, esse dinheiro aqui eu vou usar pra tal Sim, viagem. aham. Então, assim, eu que... É tudo muito ali certinho e apertado, né? Sim. E aqui no Brasil, por mais que também tenha um gasto muito grande, dá pra ir. Eu consigo economizar bastante, mas assim, pra ir pra fora não tem como. A passagem é muito cara, as coisas lá é muito cara, é em euros ou em dólar, então é muito mais caro e tem a taxa. Então, assim, o que eu vejo mais dificuldade, não só pra mim, mas de uma forma geral, é o apoio que o atleta necessita e que não tem. Tipo, a gente abdica de tudo. A gente Sim. transforma a nossa vida, a gente esforça todos os dias, a gente dá nosso melhor pra isso e a gente não tem o valor devido, assim, Nossa, realmente é muito triste, né? Porque você se molda por para o completo, esporte, assim. né? Tipo, vive pra isso. Vive pra isso. A gente vive pra isso. Tipo, Nossa. é minha vida, né? Tudo que eu faço eu pensando nisso, é voltado pra isso, eu quero os bons resultados, então eu sempre me dedico 100%. E assim, às vezes eu querer ir numa prova, eu sei que eu posso ter ótimos resultados, mas eu já vou pensando, nossa, tem que economizar, nossa, eu não sei se eu vou conseguir me manter lá. E assim, essa preocupação, quando eu vou nas provas, é bem tensa. Porque acaba afetando no Sim, desempenho. sim. Assim, não era uma coisa que você precisaria pensar, né? Não. Tanto que a diferença, eu acho que a gente vê para as atletas lá de fora, né? Que, nossa, elas têm muito apoio de marcas aí super renomadas, né? Então elas não devem ficar pensando nisso, nossa, será que eu vou ter dinheiro pra. Não, elas não pensam Não nisso. pensam, Eles tipo, não a pensam cabeça nisso. delas tá só focada em treinar. Eu só tenho que competir E e ganhar, treinar. Pronto. É o que o atleta precisa pensar, né? O atleta não precisa pensar Na se ele, dificuldade. se ele tem o dinheiro para pagar a passagem. Cara, Ele tem que pensar, eu vou treinar porque eu tô indo para essa prova e eu vou dar o meu melhor. Pronto. É isso que o atleta tem que pensar. Sim. Só que aqui no Brasil a realidade é diferente. Por mais que a gente luta, a gente mostra o nosso trabalho de uma forma profissional, direita, assim, a gente ainda luta muito para isso. E a gente tá batalhando cada vez mais para ter esse valor, Sim, né? sim. Pra gente ter o que a gente trabalha. Claro. Não, mas você tá no caminho certo e com certeza você vai alcançar tudo que você quer, porque você é muito dedicada. A gente vê a sua postura na competição, assim, dá muito gosto de ver você competindo. Você tem uma gana, assim, pra ganhar mesmo, sabe? Tanto assim que a gente vê você competindo na elite, né, com outras atletas super que estão há mais tempo, mais anos aí competindo, e você, nossa, tem uma força, assim, que, olha, é de admirar mesmo. Parabéns. Eu acho que isso vem até mesmo da minha família e de onde eu vim, né? Porque, assim, se a gente for olhar, não estaria aqui. Nossa. E eu sempre tive comigo mesmo que tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito. E, tipo, eu sempre me entrego de verdade no que eu tô fazendo, né? Então, eu sempre tenho essa vontade de ganhar e eu vou com isso. Projeto isso na minha mente e vou Aham. Não, dá pra cavando. ver assim, porque o seu olhinho brilha a hora que você fala, sabe? Tipo, nossa, você quer chegar lá. Você já está lá, né? Na verdade, você já chegou no topo. E quem são seus apoiadores hoje? Que marca, assim, que. Eu tenho a TSW, que é a minha marca de bike. Tenho todo o grupo da Propax, que é SRAM, Garmin, RockShox, Time, Garmin. Tenho esses apoiadores. Também tenho o apoio da minha cidade, da prefeitura, a mecânica do meu irmão. Legal. Meus treinadores é o Renato Marinho, que é meu treinador de performance. O Diego Kenobi, meu treinador técnico, que também faz muita diferença. Nutricionista também é o Renato Marinho. Eu gosto de ter ele como os dois, porque como ele conhece meu treino, ele me dá alimentação. Meu fisioterapeuta Ambrucker, é o Gutierrez, de Governador Valadares. E é isso. E a gente vai sempre encontrando apoiadores e amigos, sempre nos ajudando nessa caminhada. Sim, não, é importante. Você almeja aí vários títulos, né, agora no esporte. E qual o seu próximo objetivo que você tem? Qual que é o próximo passo? A gente tá trabalhando para isso. Você tá vendo, na verdade, esse próximo passo, ele tá bem, bem recente. É bem, assim, próximo de acontecer. A gente tá correndo atrás ainda para que ele possa acontecer, que é o Campeonato Mundial de XCE.
Ele acontece mês que vem na Alemanha. Então, assim, esse é o próximo objetivo. Que legal. E também quero participar do Campeonato Mundial de XCO e de XCC. Esse eu nunca participei, eu quero ir até mesmo pra ver como é aí. Sim, e tal. O ano que vem eu já entro na Elite, então assim, eu quero estar mais voltada pra isso, principalmente pro XCO e pro XCC. Então eu quero ir, quero ver as atletas, quero ver como que é o Mundial, né? Copa do Mundo a gente competiu aqui no Brasil, mas eu quero ver como é lá fora. Esse ano ainda? Esse ano. Nossa. É quando? É setembro. O Mundial. Vai ser onde? Em Andorra. Nossa, lá é brabo, hein? Mas você vai tirar de letra, ixi. Vai ser mais um aprendizado, assim, mas pra testar como é, né? Como vai sair. Mas com certeza eu vou dar meu melhor, assim, independente de tudo. E o Mundial de XCE eu quero ir pra ganhar. Esse é o meu objetivo. Você já conhece as adversárias? São as que você compete? Sim, então... conheço, estudo sobre elas. Tenho trabalhado muito, muito, muito pra isso. Tanto que até então é o meu principal objetivo desse ano. E a gente tá, na verdade, a maior dificuldade está sendo para poder ir. A gente tá correndo atrás. Vamos montar uma vaquinha então, né? Vamos, pessoal, aí ajudar, né? Não, acho que é legal, a gente tem que fazer isso, né? Porque senão, você tem tanta chance de ganhar. E conte comigo aí pra te ajudar, a gente divulgar. Tá, obrigada. Vale a pena, né? Não adianta, igual você falou. Ficar pensando nisso só vai te deixar com mais coisa na cabeça e o seu foco tem que ser no treino, né? Sim, tem que ser no treino e na pista. É isso aí. Agora, esse fim de semana aqui em Petrópolis vai ter um training camp, né? Vai ser mais focado no quê, assim? O Kenobi fez esse training camp. De verdade, ele já tá fazendo há algum tempo, assim, os treinamentos individuais. E aí ele faz esse training camp até mesmo pra ser um chão, pra galera conhecer o trabalho. E aí vai ser no São José, onde aconteceu a Copa do Mundo. Nossa. E assim, é um trabalho bem completo. Desde ajuste de bike, de posicionamento, de tudo, assim. Antes de começar a pedalar, ele já faz essa preparação toda, até mesmo para você ficar mais ciente de você com sua bike, do seu equipamento trabalhando de forma correta, no ângulo correto. E aí depois tem um trabalho, assim, bem individual. Ele gosta de trabalhar, assim, até mesmo com menos pessoas, para ele poder dar a atenção certa e poder passar o que ele quer passar, assim, de uma forma mais certa, assim, que a pessoa possa entender e possa fazer, assim, já pra entender logo de imediato. E aí você vai estar lá também dando suporte. Eu lembro que uma vez a gente tava junto ali no São José, né? E você, não, vamos ali descer a tal, sei lá o que era aquilo. Fluidez. Nossa, ali ainda eu tava com... Eu tenho muito medo. E ali no São José também eu tenho um super bloqueio, porque por ser uma pista super renomada, né? Mas nada que impossibilite, né? Eu acho que tudo é treinável e dá pra fazer, né? E tem as linhas mais fáceis, assim, por mais que... é uma pista de Copa do Mundo. Mas, assim, é super andável. Tem as linhas alternativas. Sim. E também tem algumas outras linhas fora da pista que você pode treinar e ir adquirindo técnica e adquirindo mais confiança. Legal. Isso que é legal lá de São José, que tem as alternativas e tem outras linhas e tem vários lugares assim que você pode andar e cada vez você vai aumentando um pouco mais e subindo os degraus da técnica. Eu vejo que assim, eu que faço competição de maratona, né? Cada vez mais estão inserindo trilhas também mais técnicas, né? Então a gente tem que saber também andar, passar numa raiz, numa pedra. Então acho que é super importante a gente também trabalhar um pouco isso, né? Não ficar só no estradão. E é importante também porque às vezes você não vai treinar a técnica pra pular um gap, pular uma mesa, algo não quero assim ficar do fazendo tipo. salto, né? Mas assim, com treinamento de técnica, você conhece mais seu corpo, você conhece mais seu equipamento, você consegue poupar energia num lugar onde você estaria tenso, assim, passando uma raiz, por exemplo. Sim. Você estaria mais tenso, se você tiver um pouco mais de técnica, você passa muito mais suave e poupa muito mais energia. Então, assim, não quer dizer que quem faz um treinamento de técnica, que precisa pular, que precisa passar no rock garden. Que vai competir o XCO, né? Não, até mesmo te pra dá você... mais segurança e autoconfiança, né? Você tem mais segurança, você faz seu rolê mais tranquilo, mais divertido, que ele fica mais fluido. Sim. Então, assim, você diverte mais, assim, de uma forma total, porque você
você não vai ter medo. Porque você fazer alguma coisa com medo não é legal, né? Não, é. Então, você tendo essa segurança e tendo alguém que possa te passar assim, de uma forma correta e certa, é muito melhor. Sim. Tipo assim, é extremamente importante, assim. Independente se é atleta profissional, se você é amador, se você só gosta de andar de bike. É só pra te trazer segurança e se você fazer aquilo com mais tranquilidade e mais feliz também, assim, que você consegue fazer. É emocionante também a gente ter dificuldade de fazer alguma coisa, aí você aprende, estuda sobre isso, você consegue fazer com uma facilidade, muito assim, legal. é uma conquista. E assim, a gente tem que aproveitar que tem tantos profissionais aí ao nosso redor que estão dispostos a ajudar a gente, né? Então, tem que muito aproveitar um evento desse. E o Kinob, ele sempre dá... na verdade, ele dá treinamentos individuais, né? Sim, sim. Então, qualquer momento, quem quiser, é só entrar em contato com ele, né? E você tá sempre junto também, então já aproveita aí, anda com uma campeã mundial. Bom, então a gente tá chegando ao fim. E eu queria que você desse uma mensagem aí pra quem pedala ou até quem é amador e quer se profissionalizar no esporte. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer, assim, que se você tem um sonho, que se você tem uma vontade, independente de onde você veio, independente das condições financeiras que você tem, assim, nunca desista. Se é aquilo que você quer de verdade, você colocar sua energia, entregar, assim, vai em frente, porque as coisas vão vindo, vão aparecendo. Se você se entregar, voltar para isso e buscar com todas as suas forças, isso vai acontecer. Então, assim, a dica é nunca desista. Independente de qual seja o sonho. Seja no esporte ou fora do esporte. Assim, se dedique ao máximo, se entregue, que vai acontecer. Sim. E por mais que pareça impossível. Eu acho que é dedicação, né? Então, e não dar ouvidos a julgamentos alheios, porque ninguém vive a nossa vida, né? Ninguém sabe os nossos perrengues aí. Nossa, ninguém sabe. Todo mundo acha que nossa Yara tá aí competindo lá fora, mas só você sabe e quem tá ao seu redor mesmo, perto, sabe o que você passa. Né? A gente só mostra a parte bonita, até mesmo porque a gente quer incentivar. Sim, porque nos bastidores é muito mais difícil, mas eu sei que a gente tem que passar por alguns momentos assim, até mesmo pra dar mais valor. E igual da gente não dar ouvidos pras falações alheias ou pensamentos assim, né? Na minha cidade, como era tudo muito pequenininho, assim, era super... Nossa, é doida, quem faz isso? Nossa, uma menina aí, então... Nossa, eu tinha até esquecido disso. Não, mas uma menina fazendo isso, viajando sozinha. Nada Olha onde é... você tá agora, né? Imagina se você tivesse desistido. Lá no downhill, né? Lá no downhill, já na doideira, assim. Na doideira não, porque, nossa, é tão bom. Eu tenho vontade de voltar, assim, até mesmo eventualmente, até por diversão. Eu gosto. Não, mas olha, você tem um caminho aí extraordinário pela frente, já tá fazendo tanta coisa, tão nova. É muito legal e você tem que mostrar mais pra gente ver, né? Pra gente acompanhar as suas viagens, como que é. Faz um vlog, assim, né? Eu tô pensando em fazer, só que é difícil. Não, dá um trabalho. Dá um trabalho, mas, nossa, é muito legal. A gente gosta, né? Então, quer te acompanhar, ver como que é lá. Meio que se sentir inserido, né? Exatamente. Assim. Porque é uma coisa totalmente diferente, né? Novidade. Às vezes eu quero mostrar, na verdade eu quero, só que é muito difícil, assim, até mesmo a rotina na semana de prova, na preparação, assim, a gente tá muito intenso, focado, integrado. Põe o Kinob pra filmar, né? Você filma aqui, só que ele também tá junto comigo fazendo. Vai ter que pegar uma equipe de marketing daqui a um tempo. A gente vai ter que colocar um dronezinho seguindo a gente. Ai, mas então tá, Yara, eu agradeço muito aqui a sua presença, adorei conversar com você. Eu que agradeço pelo convite. Legal. Então tá, gente, muito obrigada e até a próxima.